Êxodo 19. Êxodo 19, 1. E ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. Então, completando essa passada de 3 meses, final do primeiro mês, completa o segundo mês, início do terceiro mês, completa a faixa 50 dias, eles estavam no Sinai. E o que o Senhor faz no Sinai? O Senhor dá a Moisés os 10 mandamentos. Então o Senhor chama Moisés, olha o verso de número 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou aonde? No monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Aí ele começa a descrever, olha, como eles foram tirados do Egito, começa a descrever todo o processo para eles, e começa a acontecer sinais naquele monte, de tal maneira que aquele monte começou a aquecer como fogo. Quer ver? Olha aqui, o verso de número 17. Vamos melhor aqui, ó. O verso de número 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E levaram as suas vestes e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro? Que dia? Terceiro dia. E não chegais à mulher, ou seja, não tenha nenhum tipo de relação. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espensa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus, e puseram aos pés do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele. Então começou a vir como fogo sobre o monte, porque o Senhor estava descendo sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Então o Senhor completa 50 dias, ele descreve tudo o que ele fez por aquele povo, e ele dá uma ordem a esse povo: olha, vocês vão ficar aí, vão consagrar 3 dias, no terceiro dia vocês não toquem mulher, não façam nada, porque nesse terceiro dia o Senhor ia dar para eles um sinal. Aí a partir do capítulo de número 20, vem o resultado desse sinal. O capítulo 20, talvez a sua Bíblia tenha o cabeçalho aí, está escrito o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, que aquele que não terá imagem, escultura, não terá outro Deus diante de mim, né? Não dizer o nome do Senhor em vão, lembrar do sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho, não cobiçar. Os 10 mandamentos que nós aprendemos, Deus escreve ele em pedra. Aí o Senhor começa um processo de dar leis. Ele inaugura com o decálogo. Os 10 mandamentos representam o decálogo. O decálogo significa 10 mandamentos. O decálogo, depois do decálogo, ele começa agora a aplicar toda a lei de cerimônia. Ele começa a falar sobre o tabernáculo. Ele começa a falar como que deve tratar os homicidas. E aí ele vai as leis acerca das propriedades, no capítulo de número 22, e aí ele começa a dar um monte de leis, passa pelo tabernáculo, as instruções sacerdotais, ele começa uma
etapa de demonstração de lei e de liturgia. Implantação de lei e as cerimônias, ele começa ali. Então, 50 dias. Então, olha, o povo estava no Egito. O povo estava no Egito sem direção de Deus, escravizados. Eles não tinham uma liderança espiritual, não tinha um princípio mais. Todos os seus princípios de fé durante os anos foram diluídos na cultura egípcia. Esse é o motivo pelo qual muitos do povo estavam lá no meio do caminho lembrando do Egito, porque eles não tinham mais referência alguma. Deus tira eles do Egito depois de mostrar através de pragas e sinais a marca do cordeiro, que foi a última deixa para eles, em que o Senhor matou todo o primogênito. Lembra que tinha que ter a marca do cordeiro sobre a porta, e ele livrou os filhos de Israel por causa da marca do cordeiro. E aí depois disso eles saem dali, aí, a partir daí eles vão atravessar o Mar Vermelho, eles vão passar em inúmeras situações para descer para a península do Sinai. Ao descer a península do Sinai, completa 50 dias, aí Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: vou te dar esses mandamentos, e dá os 10 mandamentos em tábuas. A coisa mais impressionante que tem, que depois que o Senhor dá os 10 mandamentos, escreve esses 10 mandamentos, olha aí, Êxodo 31, 18, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testamento, tábuas de pedra, escrita por quem? Pelo dedo de Deus. O próprio Deus escreveu isso. O próprio Deus foi lá, pelo seu poder, pela sua mão, e escreveu. E falou com Moisés, e deu a ele. Ele desce, aí a partir do capítulo de número 32, você vê o povo em idolatria. Aí lá para o verso de número 19, Moisés quebra as tábuas do testamento. E só no capítulo de número 34, ele vai dar outras pedras escritas. Capítulo 34, o Senhor dá a ele novas tábuas, e Deus faz um pacto, a partir do verso de número 10. Então olha o cenário, 50 dias depois, o povo está no Sinai, Deus dá a Moisés os mandamentos, começa a descrever para ele como que deve ser todas as coisas, como que deve ser o tabernáculo, a roupa sacerdotal, como que deve ser aplicada a justiça de lei sobre o povo e tal. Uma situação que dura 40 dias. Moisés desce dali. Aí quando encontra o povo, encontra em idolatria, Moisés quebra essas tábuas e sobe ao Sinai. Aqui é um monte de referências a Cristo. Eu não posso nem passar por todas, senão eu me desvinculo do propósito do estudo. Mas eu posso falar algumas coisas. Por exemplo, 40 dias de Moisés refere-se também aos 40 dias que o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, esteve entre os homens. Lá no Sinai foi um homem que teve que ir até o Senhor, ficar com ele 40 dias. Aqui em Cristo ele ressuscita e é o Senhor que fica com os seus discípulos os 40 dias. Outra coisa que acontece, Deus dá as tábuas ou as pedras com os mandamentos escritos. Nós sabemos que Cristo é a nossa rocha, Ele é a nossa pedra fundamental, é ou não é? Nele tem toda a lei de Deus. Ele mesmo disse que Ele veio cumprir todo o mandamento. Assim como Moisés desce do alto do monte com a pedra com todos os mandamentos, assim Cristo também desce do céu com toda a doutrina de Deus em seu coração. Só que quando Ele chega,
Quando Moisés chega, ele encontra um povo obediente servindo a Deus? Não. Quando Cristo desce do céu, manifestado em carne, ele encontra o povo servindo a Deus? Não. Assim como Moisés também quebra as pedras e destrói a pedra diante da desobediência do povo, assim Jesus também foi morto diante da desobediência do povo. Aí depois no capítulo 34, Moisés sobe para receber novo mandamento, não é assim? Assim também Cristo sobe aos céus, está à destra do Pai, nos dando o seu mandamento. Mas eu quero ater aos 50 dias. Deus dá as pedras para que o povo obedeça. Não terás outro Deus, não fará imagem de escultura. Começa a dar inúmeras instruções, diretrizes, as 10 diretrizes e depois as 613 leis sobre Israel, para que isso fica definido para eles como norma. Não podia tropeçar em uma sequer. As Escrituras dizem que tropeçando em qualquer parte da lei, descumpre tudo. Paulo começa a descrever acerca da lei de Moisés. Ele começa a falar, ele chega a dizer assim: olha, eu estou parafraseando, eu não tinha noção do tamanho da gravidade do pecado, mas quando eu olhei para a lei me mostrou o que era o pecado. Ele começa a olhar para a lei e começa a ver a sua própria miséria. Ele diz, ele chega em Romanos 7 a dizer assim: eu sou um homem miserável. A lei não veio como diretriz para mostrar ao homem quanto ele é santo, ou quanto ele é escolhido. A lei foi instrumento de Deus para demonstrar para o homem o quanto ele é pecador. Então basicamente é o seguinte: Deus está dizendo para esse povo ao tirar eles do Egito: olha, vocês são especiais para mim. Aí eles dizem: vemos o mar se abrir, estamos vendo os sinais de Deus. Aí um dos sinais de Deus, ele trazendo lei, fala assim: se não cumprir isso, não é meu. Então aquele povo distante, e uma das grandes frustrações do serviço de Israel a Deus é que a lei de Deus nunca estava em seu coração. Eles nunca guardaram a lei do Senhor. A lei que Moisés trouxe, ela já foi quebrada no dia que estava trazendo, na hora que estava trazendo. Depois Deus faz um pacto com o povo de Israel, o povo hebreu, e esse povo nunca teve capacidade de cumprir a lei. Não há quem tenha cumprido tal mandamento, porque ele se restringia a uma tábua escrita. Mas o motivo pela qual foi 50 dias depois, e que fogo do céu desceu sobre aquele lugar para dar o mandamento, aquilo é um prelúdio, um pré-anúncio do Pentecostes que viria. 50 dias depois do livramento do povo do Egito, o Senhor dá a eles o mandamento para seguir. Porém, esse mandamento está externo. Eles tinham que pegar, ver ou ler. Chegou o ponto do povo ficar tão assustado com a glória de Deus que veio ao monte, que eles disseram para Moisés assim: Moisés, não deixa Deus falar com nós não, se tiver que falar alguma coisa, fala você para nós. O pavor que o povo teve da glória de Deus foi tão grande que eles queriam assim: olha, não, Moisés, deixa Deus falar com você e você fala para nós. E a lei era externa. Agora nós temos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sinal exato que teve lá no Egito.
do Cordeiro, que foi morto para livramento. 50 dias depois da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos estão reunidos em Jerusalém, e agora vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Sinai. Não só agora em Moisés, mas agora é um grupo de irmãos. Vai lá em Atos, capítulo de número 2, o verso de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, o mesmo sinal no Sinai, 50 dias depois do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, a glória de Deus repousa sobre aqueles irmãos, também tochas de fogo são vistas sobre eles, um som muito forte, e eles são cheios do Espírito Santo. Então, por que o Espírito Santo desce sobre eles naquele momento? Para fazer o contraste do que aconteceu no Sinai. No Sinai, a lei foi dada para o lado de fora. Olha aqui a promessa em Ezequiel 36, conhecida por todos nós. Ezequiel 36, o verso de número 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Verso de número 28. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós me sereis o quê? Eu vos serei por Deus. Então ele dá uma promessa, um coração novo, tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Isso tem o primeiro significado, é tirar a nossa dureza de coração, a nossa insensibilidade a Deus. Mas aqui também é uma mensagem ao efeito da antiga aliança para a nova aliança. Ele está tirando a pedra e dando algo vivo. Antes, a lei de Moisés estava cravada em pedra. Em pedra. Porém, agora, ele quer cravar a sua lei em algo pulsante e vivo. Ele está tirando a pedra e dando um coração vivo. Antes, baseado só no rito da lei. Mas para isso, ele vai promover aquilo que ele disse, que é dar um novo espírito. Algo que vocês não receberam. Ele vai, olha o verso de número 26. Eu darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra de vossa carne e vos darei um coração de carne. Aí depois, o verso 27, ele diz, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então ele está convertendo o coração que era rígido, duro, insensível, ou um coração que era baseado só na lei, como pedra, e dando a eles um coração novo, através de um espírito que viria sobre eles. Um coração que os faria realmente capaz de observar. Viria neles um novo espírito, que daria um coração tão diferente do que tinha, de tal modo que era possível que eles andassem nos seus estatutos, guardassem os seus juízos e pudessem observar os seus mandamentos. Olha lá em 2 Coríntios,
capítulo de número 3, o verso de número 2 e 3, diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Verso de número 3, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, recomendação ou epístola de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas escrita com o Espírito Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Agora ele está dizendo: olha, vocês são inscrições de Deus. Ele está dizendo que agora o povo de Deus era a inscrição de Deus, o próprio escrito de Deus, não escrito por tinta. Eles eram uma carta ou um mandamento de Deus, não escrito por tinta, que pode apagar, e também não por pedras, que podem quebrar, mas escrita como pelo Espírito de Deus vivo. O dia de Pentecostes é o dia da inscrição do mandamento de Deus, assim como no Sinai, agora não em pedras, mas em um coração regenerado. O dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, não é para fazer furdunço, rebuliço em pessoas. Ele desce para agora cravar no íntimo daqueles ouvintes o mandamento de Deus. Exemplo, o próprio Pedro, como eu disse da última vez. Cristo falava, aquilo entrava para o ouvido de Pedro. Mas depois do dia de Pentecostes, o mandamento de Cristo estava dentro de Pedro. Pedro ouviu a mensagem de Deus, ouviu o mandamento de Deus. Ele dizia para o Senhor Jesus: olha, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o Senhor não vai morrer, não vai acontecer nada disso, eu estou do seu lado, aonde o Senhor for eu vou com o Senhor, se é para a morte, para onde é que for eu estou contigo. O discurso de Pedro era esse. O Senhor Jesus, sabendo que ainda não estava cravado nele o mandamento, disse: olha, você vai me negar 3 vezes. E dito e feito. Só que lá no Sinai, Deus disse para eles: olha, consagrem para mim 3 dias, porque depois desse 3º dia, eu vou dar para vocês um grande sinal da minha presença entre vocês. Assim também o Senhor Jesus Cristo é crucificado, mas o Senhor Jesus havia avisado para eles, assim como Deus havia avisado a Moisés para o Sinai, dizendo assim: olha, em 3 dias eu vou dar um sinal para vocês. Em 3 dias eu vou dar um sinal para vocês. Aí o Senhor Jesus Cristo morre e ressuscita ao 3º dia, glorificado. A glória que Moisés teve que contemplar, ou teve o privilégio de contemplar lá no Sinai, e que durante 40 dias cobria e o preenchia de glória, agora estava manifestado na ressurreição do Filho, dando àquele povo um sinal. E aí ele disse: olha, fica em Jerusalém, eu vou descer sobre vocês do alto um grande poder. Que poder? Não é poder para fazer coisas, mas o poder para se tornar alguém. E se tornar quem? Aquele cujo mandamento estava cravado dentro deles. Olha aí, 2 Coríntios 3:3, porque já é manifesto que sois carta escrita por Cristo, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o quê? Espírito de Deus vivo. Ele escreveu não em tábuas de pedra, mas na tábua da carne do coração. Essa aqui é o paralelo. Ele está fazendo um paralelo. Lá no Sinai foi na pedra, mas agora é no Espírito. O dia de Pentecostes, 50 dias depois do livramento da marca do Cordeiro, o dia de Pentecostes representa também o Sinai, aonde Deus desceu o seu mandamento. Antes, em tábuas de pedra. Agora não.
Está cravado aonde? Em nosso coração. Ou seja, quem realmente recebeu o Espírito Santo, a evidência dele é que os mandamentos do Senhor estão no seu coração. Lembra do salmista? Escondi a tua palavra onde? Para não. É como se Deus viesse e implantasse dentro de nós a sua doutrina. Lembra que lá no Sinai, quem é que escreveu as tábuas? Agora, no dia de Pentecostes, e ali a igreja passa a receber o Espírito. Agora, a porção de Deus sobre a igreja do Espírito, quem é que está escrevendo no coração das pessoas o mandamento? Então, quem é que tem o Espírito Santo? É aquele que tem o mandamento em seu coração. Exemplo de quem tem o Espírito Santo, o primeiro mandamento: não farás outro Deus além de mim, não é? Ele não adora nada além de Deus. Aí você diz assim: mas eu também não tenho estátua nenhuma, né? Os católicos romanos têm estátua, eles que adoram outros ídolos, os budistas, não sei quem. Aí os crentes dizem: não, nós, durante muito tempo a bandeira de orgulho da igreja evangélica, isso é patético, né? Dizer assim: nós não temos ídolos. Eu disse: mas como não? Se paga um dinheiro caríssimo para ir ver um cantor cantar. Tem que ir lá pedir autógrafo. Eu não assustaria se tivesse algum crente com pôster de cantor gospel em casa. Aí o católico lá tem a imagem da santa que ele entende como referência da fé dele. Aí tem o crente que fala assim: eu não sou idólatra. Aí tem um pôster, né, dentro do guarda-roupa, né, que nem antigamente tinha do New Kids on the Block. Aí tem dentro do guarda-roupa o cantor. No New Kids on the Block é antigo, né? Abre lá, está lá a foto do cantor. Ou o próprio cantor, como eu já vi, você já viu, que antes de Gênesis tem a história dele. Lançou a própria Bíblia. Aí está lá, a minha vida. Aí depois que vem a criação, só faltou ele colocar: antes de Deus eu sou. Sabe, correm atrás dos seus ídolos. São os seus influencers de hoje. Se o ídolo gospel colocou tal tipo de roupa, vai lá e compra. Colocou tal tipo de cabelo, vai lá e faz. Inventou tal modinha, vai lá e faz. Ídolo. Quem tem o Espírito Santo não faz isso. Porque o primeiro mandamento da tábua, da pedra, era não ter outro Deus. E sabe o que os cheios do Espírito Santo fazem? Adoram esses deuses. Aí você diz: mas isso eu nunca fiz, graças a Deus. Ótimo, tem outro Deus, o ventre. Tem outro Deus, o ventre. Aqueles que só querem fazer os seus próprios desejos, são birrentos, nunca querem cumprir a palavra de Deus, tem um monte de desculpas para não obedecer às Escrituras, e dizem: eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma vez dentro de nós, ele crava o primeiro mandamento, que é não ter outro Deus além de mim. Ele não ama mais a si mesmo do que a Deus. Pesado isso, né? Pois é isso que é ter o Espírito Santo. Recebi o Espírito Santo. A primeira coisa, ele não idolatra os seus próprios desejos. Ele não é amante de si mesmo. Ele não nutre as suas próprias vontades. Ele não é escravo de seus próprios desejos. Ele não tem um Deus chamado eu. E poderia ir ponto a ponto de cada mandamento: não fazer imagem, escultura. O que tem lá como guardar o sábado, os 10 mandamentos, se aplica para nós como
entrarmos para o seu repouso. Quem tem o seu espírito entra para o repouso lá de Hebreus, capítulo de número 4, capítulo de número 7, o repouso, entrar para o descanso de Deus. O que significa isso? Confiar em sua bondade e justiça, estar confiante inteiramente na graça, esperar inteiramente na graça, é o que tem o Espírito. Sem contar que não desejaria a mulher do próximo, não ia cobiçar coisas alheias. Quem tem o Espírito Santo não age assim, não inveja o seu próximo, ele não fica querendo ter a coisa daquele seu próximo. Quem tem o Espírito Santo, quando alguém tem alguma conquista na sua vida, ele não fica assim, glória a Deus. Mas lá dentro, ó. Porque o Espírito Santo, ao cravar o seu mandamento dentro do nosso coração, ele está falando que ele está implantando em nós uma nova natureza. Então lembra do que diz em Ezequiel 36? Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, porque não vai estar escrito só na pedra. Moisés não desceu com a pedra escrita? Quando ele lançou a pedra no chão, o que aconteceu? Quebrou. Assim também é se o mandamento de Deus chegar em um coração duro, não regenerado. Pode até parecer que está escrito, mas daqui uns dias quebra tudo. Ele não consegue guardar os mandamentos. Ele é crente por um tempo, mas até o dia que ele é lançado para o chão. Agora o propósito é um mandamento contínuo. Vai comigo em Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 1. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A revista e corrigida, a fiel, do texto original, ele vai dizer assim, ó, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O segundo a carne aí é segundo a lei de mandamentos terrenos, ordenanças cumpridas pela carne. Verso número 2, o que vai acontecer com isso? Porque pela lei na carne nós não cumprimos. Aí ele vai dizer o verso número 2, porque a lei do quê? Lá no Monte Sinai foi dada a lei de Deus? Sim ou não? Então olha o que está dizendo aqui nós que recebemos o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. A lei que apontava o pecado e a sentença, agora vem uma lei do Espírito, que não é cravado mais em pedra, mas aonde? No coração, porque nesse novo Sinai que é o Pentecostes, não se anota na pedra, se muda o coração. É isso que significa. Então do Sinai era externo, agora é interno, me livrando da lei do pecado. Aí ele vai explicar isso no decorrer do capítulo. Olha o verso número 3. Porque o que era impossível através da lei, visto que estava enferma ou fraca, prejudicada pela carne, ou seja, a lei de Moisés é boa, sim ou não? Sim. Perfeita, sim ou não? Perfeita. O problema estava em quem executa. Exemplo, eu posso pegar um projeto de engenharia de um avião, de fazer um avião. Eu vou lá e faço um avião e convido o Heber, vamos voar no avião que eu fiz. Você vai falar, você fez o avião? Vão lá comigo, você vai? Eu peguei o projeto lá, o projeto está certo. Você não está desconfiando do projeto, você está desconfiando de quem? De quem fez. Então o projeto ficou fraco, prejudicado, não é pelo projeto, é pelo quem fez. Ele fala, você não é engenheiro, você não é nada, eu vou entrar nesse avião, mas eu peguei o projeto oficial, está assinado aqui, você vai confiar? Pô, vocês no avião que eu fiz? Hã? Aí tem o senhor diz assim, que pastor, estou com você em tudo. Entra não, entra no avião não. Por quê? Não, o projeto está certo, mas o problema é a carne. Olha o verso número 3. Porque o que era impossível à lei de Deus, visto que estava
enferma, no caso aqui fraca ou prejudicada pela carne, Deus enviou quem? O seu Filho, em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele está dizendo assim: agora eu vou trazer a sentença do pecado sobre a minha carne. Verso número 4: para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo mas segundo o Espírito. Então a morte do Senhor Jesus, ele diz: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. O ir dele é a inauguração do cumprimento da sentença da lei, para que ele pudesse dar a nós o seu Espírito, para que agora não andássemos pelo regimento externo, mas pelo cumprimento que viria de dentro de nós, pelo Espírito. Verso número 5, ele continua dizendo: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do... Ele está dizendo, aquele que não tem o Espírito dentro de si, ele tem a lei do lado de fora, mas ele se inclina para as coisas da carne. É o que ele disse no capítulo de número 7, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que não quero fazer, eu faço. Ele sabe o que é certo, está ali na cara dele, mas ele não tem inclinação para isso. Aquilo é só um esforço, mas volta e meia aquilo desaparecia da vida dele. Era uma glória temporária. Aquela glória temporária lá de 2 Coríntios capítulo de número 3, que o mesmo Moisés que ia ao Sinai, descia do Sinai com uma glória no rosto, era ou não era? Sabe o que ia acontecendo com o tempo com aquela glória? Ia apagando. Ia apagando. Talvez alguém fale assim: cadê aquela face, Moisés, que parecia uma lanterna? Apagou. Era uma glória transitória. Só que esse mesmo texto, depois nós vamos tratar, fala de uma glória permanente. Aqui também está dizendo, olha, aquele que tem a lei externa, ele é por um tempo. Ele é por um tempo. A fé dele é por um tempo. A obediência dele é por um tempo. Eu não sei se você já teve o desprazer de ouvir alguém dizendo assim: ah não, eu não quero mais não gosto, não quero servir Deus mais não, cansei. Eu já tive o desprazer de ouvir isso. Mas isso evidenciou uma coisa para mim, que o Espírito Santo, e olha que eram pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Como que um dia alguém está, florescendo espiritualidade, e depois de algum tempo, quero mais não. Cristãos que começam a voltar ao próprio vômito, às velhas obras. Como? Que espírito é esse? A lei estava fraca por causa do cumpridor, não é? Quem diz que recebe o Espírito Santo e volta às velhas obras, estão praticamente dizendo: o Espírito Santo é mais fraco do que a lei, tem menos operação do que a lei. Ele diz: os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que é segundo o Espírito para as coisas do... Verso número 6, porque a inclinação da carne é o que? Morte, porque o salário do pecado é morte, e a justiça da lei anuncia a nossa morte. Ele diz: mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí vai dizer assim que o verso 7, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus, e em verdade não pode ser. É impossível que a natureza humana, ainda que tenha informação do mandamento externo, obedeça a Deus de alguma forma, porque a sua própria inclinação natural é desobediência. Então a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua redenção e no derramamento do seu Espírito Santo, é mudar a natureza, porque a natureza está condenada. E isso seria motivo para que os cristãos clamassem ser cheios do Espírito Santo. Isso deveria fazer cristãos orar todos os dias para serem cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles vão sair da justificativa: não consigo.
Porque isso aqui é a verdade, o verso número 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita, ela não é objeto de sujeição, porque em verdade não pode ser, ou seja, é impossível que seja, a natureza não pode. Verso número 8, porque os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Verso número 9, vós porém não estáis, mas a condição, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, veja, não é um caprichozinho de Deus para fazer algum barulho no dia de Pentecostes, não, vai para lá que nós vamos fazer um rebuliço nessa cidade, nós vamos fazer uma bagunça, vai para lá, porque nós vamos pôr todo mundo para rodar que nem peão da casa própria, e aí todo mundo vai ficar impressionado e vai acreditar em mim. Não, ele estava zeloso para o cumprimento da sua obra, porque a morte de Cristo em consumação inaugurava uma etapa que ele viria concluir com seu Espírito sendo introduzido nos crentes. Para que fim? Para que eles possam obedecer. O verso de número 9 diz, vós porém não estáis na carne, mas no... Isso se o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Cristo não habita em vós, esse tal não é dele. Então ser cheio do Espírito Santo, escuta, não é para alguns, é para todos os salvos. Se alguém não for cheio do Espírito Santo, não tiver sobre si o Espírito Santo, esse tal não é dele, porque ele veio cravar em nossos corações o que? O mandamento, é o nosso Sinai, O primeiro Sinai foi Moisés subindo no monte trazendo pedra, o último Sinai foi Cristo subindo aos céus e derramando o seu Espírito, para que a lei não seja externa, mas seja introduzida internamente. O verso número 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha, o salário do pecado é a morte, nós temos que ser cravados na morte de Cristo. O capítulo 6 ele já disse isso, que temos que ser crucificados com Cristo, plantado na sua morte. Então o corpo passa por isso, de ser crucificado com Cristo, porém o nosso espírito agora vive por causa dessa justiça. Verso número 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, vivificará o que? O vosso corpo mortal, pelo o seu Espírito que em vós. Então por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o verso de número 2 diz, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado. Ele está querendo dizer, o que foi dado à igreja através de Pentecostes, me livrou do juízo que veio através do Sinai. Ele veio trazer alguma coisa permanente. A tábua de Moisés. Eu vou perguntar para vocês, hoje, aonde está as pedras de Moisés? Alguém pode me levar lá hoje? Ela ficava dentro da onde? Da Arca da Aliança, não era isso? Depois o Senhor ordenou o tabernáculo, colocou dentro da Arca da Aliança. O que colocou? Quem sabe? O maná, a vara de Arão que floresceu, lembra? Colocou lá. O que aquela arca representa? Cristo. Já expliquei sobre isso no estudo do tabernáculo, que eu também vou retornar nas quartas-feiras. Nós vamos passar de novo muita coisa do estudo do tabernáculo. Mas o que a arca representa? Representa Cristo. Cristo, tendo dentro dele os 10 mandamentos, tendo chamado sacerdotal e sendo o pão que desceu do céu. Ok? Agora, esta arca também representa a vida cristã. Nós tendo
o seu mandamento cravado aonde? Nosso coração. Nós sendo sacerdotes, lembra lá de Pedro? Agora, lembra que diz lá em João capítulo de número 15, que lá em Arão era a vara que floresceu. Ele diz que toda a galha que dá a mim, ele limpa para que dê mais fruto. Ainda, você é uma galha em Cristo, então somos esses sacerdotes. E também o pão que desceu do céu, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Então, ele pega agora e nos dá a lei do Espírito, para que pudéssemos guardar em nossos corações. Cada um de nós precisa entender que ter o Espírito Santo requer intimamente ter uma inclinação às coisas do Espírito. Por que eu não posso chegar aqui para vocês falando sobre dom de língua, profecia, dom de discernimento de espírito, ou qualquer outra sequência de dom? Porque você precisa entender de antemão que ter o Espírito Santo é uma coisa muito maior. Muito maior. No sistema religioso, o dom espiritual ou o dom do Espírito é tão empobrecido que ele faz uma pessoa pagar um propósito no monte para falar línguas, que ele não faz ideia para que serve, mas não faz o indivíduo subir ao monte para cada dia ser aperfeiçoado em obediência. Ele quer falar em línguas, ele quer curar. Eu já fui levado a isso. Fala assim, não, eu vou buscar dom de cura. Imagina um dia eu pregando, o paralítico andando. Não é isso que as pessoas começam? Imagina o status de um pregador. Imagina o status, né? Rapaz, você tem que ver. Vem cá para você ver que o pastor Elielto é homem de Deus demais. Toda glória seja dada ao meu Senhor. É cadeira de roda, ele revela o oculto e escondido, ele sabe até o CPF. O Espírito Santo vem mudar a nossa inclinação. O dia de Pentecostes é o novo Sinai de Deus. Antes era o homem subindo ao monte para Deus derramar sobre ele a sua presença. Agora é Cristo subindo aos céus, trazendo o seu Espírito aos homens e dando ele a sua presença. É disso que se trata. Então olha o que acontece. Êxodo capítulo de número 19, verso de número 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou ao monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis o quê? Minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6: vós sereis o que? Reino sacerdotal e povo o quê? E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então eles dizem assim: olha, lembra como eu livrei vocês do cativeiro? Trouxe vocês nas asas até a mim? Olha, se vocês ouvirem cuidadosamente e guardar esse concerto, vocês serão um povo particular meu. E não só isso, vocês serão como uma geração sacerdotal. E não só isso, vocês serão um povo santo, um povo kadosh, um povo separado, um povo adquirido. Olha o que cumpre quando desce o Espírito Santo. Primeiro nós vamos a Ezequiel, sobre promessa, antes de nós ir para o cumprimento. Ezequiel 36.
o verso de número 27. Ezequiel 36, 27. E porei dentro de vós o quê? Meu espírito, e farei que andeis aonde? Lembra que ele vai ser povo aquele que seguir de forma cuidadosa, diligentemente, os seus mandamentos? Então, farei que andeis em meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Verso 28. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. E vós me sereis o quê? E eu serei o vosso Deus. Então ele dá uma promessa, olha, lá no Sinai ele diz, olha, fala com eles, que eles vão ser um povo santo e vão ser um reino sacerdotal, ou seja, uma geração, um povo sacerdotal. Olha lá em 1 Pedro, a promessa para aqueles que receberam o seu Espírito, o verso de número 9, 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Como que ele faz isso? Na promessa de Ezequiel ele diz, vou dar a vocês um novo espírito, vou tirar o coração de pedra, vou dar um coração de carne, vou implantar em vocês a minha lei. Em 2 Coríntios 3, 3, olha, não vai ser agora escrito por pedras, mas escrito pelo Espírito. Ele diz, olha, vou fazer isso em vocês. E lá no Sinai se eu fizer isso, eles vão ser um reino sacerdotal, ou um sacerdote real, que faz parte do seu reino, um sacerdote legítimo, verdadeiro. Vocês serão o povo santo. Ele cumpre aqui, vós sois o povo santo, povo adquirido, nação santa e povo adquirido. Através de quê? Pelo que ele faz isso? De que forma ele faz isso? Dando a nós o seu Espírito nesse último Sinai. O dia de Pentecostes, antes de falar sobre que língua eles falaram, de que tipo de língua está falando lá, primeiro precisa ir para a obra objetiva e central, que é concluir sobre nós o cumprimento de seu mandamento, implantando em nós uma natureza de obediência. Vai em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 16. Digo, porém, andai em, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e o propósito deles são diferentes. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis o quê? Debaixo da lei. Olha o verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos de que forma? Também no Espírito. O que é andar no Espírito? Do verso 16 e do verso 25, é ter uma natureza. Lembre bem da natureza de Pedro antes daquele Sinai e depois daquele Sinai. Um Pedro que negou, um Pedro que falava coisas que não podia cumprir. Depois no capítulo 2, agora o mandamento cravado no coração dele, tudo estava dentro dele, ele começa a pregar com ousadia. Aquele que não tinha como garantir a própria vida durante o momento que Jesus estava sendo sacrificado, agora prega, e mais em torno de 3.000 almas recebem a fé. Aquele que tinha entrado para dentro de casa, trancado a porta, junto com os demais, e batendo queixo, comendo unha, com medo de ser encontrado, em Atos, capítulo de número 4,
estava preso e saiu pela porta da frente sem abrir. Você vê uma grande diferença entre o Pedro de antes e o Pedro depois do dia de Pentecostes? Você consegue ver isso? Ou é só eu? Você enxerga isso? Quem enxerga isso? Você consegue ver uma grande diferença de você antes e depois do Espírito? Gritante. Um contraste tão grande de algo antes e depois. Existe um momento de Deus antes do Sinai e um momento de Deus com o seu povo depois do Sinai. Existe um momento do Senhor Jesus com seus apóstolos e discípulos antes de Pentecostes, e existe uma relação e uma evidência sobre os seus discípulos depois de Pentecostes. É por isso que eu desafio alguém a ser pentecostal, porque deveria ser uma diferença gritante, mas absurda, ao ponto de alguém dizer assim: é uma nova criatura, não é mais aquele, tudo mudou. Mas as coisas de transformação de natureza nos cristãos é por um tempo. Eu quero concluir, mas eu preciso avançar mais um pouco com vocês em 2 Coríntios capítulo de número 3. Olha o que o apóstolo vai escrever aí, a partir do versículo de número 1. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida de todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 5: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, ou de acharmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem. Ele não está dizendo assim, não é por um esforço, como se nós mesmos pudéssemos alguma coisa, mas isso vem de Deus para conosco, essa capacidade. Olha o verso 6: o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, daquela lá do Sinai, mas do Espírito, porque a letra e o Espírito, a letra que mata é a que está escrito lá na pedra das leis, dos mandamentos e as ordenanças, porque a lei era regimento de sentença, não cumpriu isso, morre, não fez isso, morre. Agora não, é pelo Espírito. E aí ele vai explicar como que o testamento da letra veio. Verso número 7: e se o ministério da carne, cravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de quem? De Moisés. Por causa de quê? Da glória do seu rosto, o qual era o quê? Transitória, temporária. Verso de número 8: como não será de maior o quê? O ministério de quem? Então existe um ministério do Espírito. Houve o ministério da lei de Moisés, que era uma glória temporária. Moisés teve aquelas pedras escritas, ele desceu a primeira vez, quebrou elas, voltou de novo, a glória veio sobre ele, trouxe aquelas pedras, e ele foi para a presença de Deus, e o seu rosto tinha o quê? Uma glória, permanente ou transitória? Que espírito é esse que as pessoas recebem, que a sua glória é transitória? Verso de número 9: porque o ministério da condenação foi o quê? Foi glorioso ou não foi? Imagina,
40 dias, Deus repousar sobre o monte, terremoto, trovão, buzina que tremia todos que estavam lá perto, ao ponto que o povo de Israel aqui embaixo, falou assim: ô Moisés, se Deus for para falar, que Ele fale com você, que você fale com nós. Verso de número 9: porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério do quê? Da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado, mas por causa desta excelente glória. Isso não foi concluído lá no Sinai, foi concluído aqui, olha, verso número 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória do que é permanente. Continua, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo o quê? Ele começa a fazer uma comparação daqueles que ainda observavam a lei, e é como se tivesse um véu na frente deles. Moisés cobria o rosto para que aquela glória não fosse vista por aquelas pessoas. Existem pessoas ainda que confiam na lei de Moisés como regimento. Isso é para nós como referência daqueles que confiam na religiosidade. Tem gente que lê as Escrituras e questões básicas da fé tem para ele na frente dos olhos como se fosse um véu. Ele não enxerga questões básicas da fé. Cristãos que se dizem ser cheios do Espírito Santo. Olha, eu não estou falando de doutrinas complexas, eu estou falando de doutrinas básicas da fé, como o arrependimento, como a doutrina da salvação. Eles não enxergam ela, é extremamente difícil, porque tem um véu, ao ponto que aquilo nem entra dentro deles. Essas pessoas, você vai pregando, é como se batesse numa cúpula de vidro, aquilo não entra na consciência deles, porque tem um véu na frente. Olha o verso de número 15. E até hoje, quando é lido o quê? Moisés, o véu está sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será, ou seja, quando os olhos estiverem abertos, isso significa que o Senhor os salvou. Quando eles olharem para o mandamento de, olha, se arrependa, perdoa, sirva ao Senhor, ame ao Senhor de todo o coração, ame ao teu próximo, quando essas doutrinas, não terá outro Deus diante de você, e você somente servir ao Senhor, quando isso estiver diante de você, os seus olhos forem abertos, então isso quer dizer que fomos salvos. Porque, aqui vai dizer, verso número 17, ora, o Senhor é o quê? O que o Senhor é? Onde está o Espírito do Senhor? Ali há o quê? Liberdade. O Espírito do Senhor está lá no Monte Sinai? Está lá, o Espírito do Senhor está lá parado no Monte Sinai, a gente tem que subir lá para Ele dar para nós algum mandamento? Não. O Espírito Santo do Senhor, Ele está ocupando templos religiosos, está ocupando Terra Santa. Eu tenho que ir lá em Jerusalém, nas catedrais em Jerusalém, para ter acesso ao Espírito de Deus? Não. Aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade do quê? Da antiga prisão, do pecado. Verso 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, refletindo como um espelho a glória de quem? Somos transformados de que forma?
na mesma imagem, a imagem do Senhor, como que pelo Espírito do... Alguém que recebe o Espírito não tem uma glória transitória, que começa clara e vai murchando. É o contrário, de glória em glória, até chegar à imagem. Então, o dia que o Senhor dá o Espírito à igreja, Ele está depositando glória sobre glória, para chegarmos à imagem do Senhor. Sabe qual deveria ser a frustração de um verdadeiro cristão? Não é se ele fala línguas, não é se ele profetiza, não é se ele faz isso, aquilo, outro. A verdadeira frustração deveria ser: olha, eu não vejo transformação. E é sobre isso que eu devo orar. E precisa ser de glória em glória. O benefício que eu recebi do aperfeiçoamento pelo Espírito hoje não sufoca o meu anseio para que amanhã eu seja mais aperfeiçoado. E eu vou orar ao Espírito que agora eu tenho, e todo dia eu vou viver de glória em glória, de glória em glória. As Escrituras dizem: olha, se ouvires atentamente a voz do Senhor e tendes o cuidado de cumprir todos os seus mandamentos. Ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando de uma audição, de observação, de atenção, não é de saber que está escrito. Então, o que eu quero concluir para vocês nessa outra parte da introdução, lembra que a gente só está introduzindo. Da introdução o dia de Pentecostes é o Sinai da igreja. A lei foi dada em pedras. Agora aqueles que receberam do Espírito Santo, a lei está onde? No coração. Se não está no coração, recebeu? Não recebeu. Então o dia de Pentecostes é importante para a igreja, sim ou não? Muito, fundamental. Eu te digo que não há estrutura da igreja se não houver o dia de Pentecostes. Bom, o Sinai perpetuou o mandamento de Deus, assim como o dia de Pentecostes perpetua sobre nós o mandamento do Senhor.